que sofreu muitos ataques por parte daqueles que odiavam os cristãos e daqueles que não queriam que o evangelho se expandisse e não queria que o evangelho crescesse, não queria que a igreja do Senhor crescesse. Mas quando Deus está operando, o diabo não tem domínio. O diabo pode tentar, pode atacar, mas quando Deus está operando, o diabo não pode impedir. Essa palavra, irmãos, ela vem de um contexto bastante turbulento, aonde um homem cheio do Espírito Santo está pregando as Escrituras e tentando mostrar a verdade para um grupo de judeus religiosos. Os judeus religiosos que Estevão está pregando para eles, falando acerca das Escrituras. E o que eu acho interessante é que Estevão começa a anunciar do livro de Gênesis, Êxodo, até os dias atuais em que eles estavam vivendo. E quando Estevão está dizendo que Jesus Cristo era o Salvador, que eles dizem que Estevão está blasfemando, eles pegam Estevão e levam para fora. Quando Estevão diz assim: eu estou vendo, Estevão olha para o céu e diz: eu estou vendo o Senhor assentado no trono e estou vendo Cristo à sua direita. Quando Estevão fala isso, os homens começam a ranger os dentes e dizem: ele está blasfemando, e pegam Estevão e levam para fora para ser apedrejado. Quando Estevão está sendo apedrejado, irmãos, o que eu acho interessante é que Estevão está sendo apedrejado e orando a Deus assim, dizendo: Pai, não impute a eles esse pecado. Porque pessoas que têm o Espírito Santo de Deus na vida, irmãos, têm amor no coração e têm amor pelas almas. Observe o que foi que Jesus disse quando estava na cruz, que o sacerdote e as pessoas diziam: tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz aí agora, que nós passamos a acreditar em você. E o Senhor Jesus diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, não sabem. Quem tem o Espírito de Deus no coração tem amor pelas almas. E Estevão está dizendo: Senhor, não impute a eles esse pecado. Queridos, Estevão é apedrejado. Estevão é morto. E a Bíblia diz que os judeus depositam as suas vestes nas mãos de um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso, pregador, o homem que se tornou o maior missionário depois de Jesus, o maior pregador, o maior ganhador de almas. A Bíblia diz que Saulo pega e segura as vestes daqueles homens. E a Bíblia diz que os varões piedosos foram enterrar, sepultar Estevão. Mas naquele dia inicia-se uma grande perseguição na igreja em Jerusalém. E os cristãos começam a fugir, começam a se retirarem de Jerusalém, exceto os apóstolos, e começam a fugir para outras regiões. Mas o que eu acho interessante é que os cristãos estão fugindo, mas mesmo fugindo, temendo a sua vida, por onde eles passavam anunciando a Cristo. Eles passavam pregando o Evangelho. Um apóstolo, um servo chamado Filipe, ele foge para Samaria. E quando ele chega em Samaria, cheio do Espírito Santo, ele começa a anunciar a Cristo. E quando ele começa a anunciar a Cristo, os macumbeiros deixam de ser macumbeiros. Chegou um homem cheio do Espírito Santo naquele lugar. Chegou um homem cheio de autoridade para pregar o Evangelho, expulsar demônios e ganhar almas para o reino de Deus. Começa uma grande perseguição, irmão, dos cristãos. Os cristãos fogem para Antioquia. E lá eles começam a pregar o Evangelho para os gregos. E os gregos começam a aceitar a fé, começam a se converter e a aceitar a Cristo como Salvador, e começam a aceitar o testemunho. Só que o inimigo é furioso. O diabo não quer que a igreja cresça. O diabo não quer que a igreja se multiplique. O que ele quer é que os cristãos pereçam, que os cristãos voltem para trás, abandonem o barco. A Bíblia diz que Herodes é meio que um título, vamos dizer, um título arcaico, um título que passava de pai para filho, ou seja, todo rei que reinava naquela época, quando morria um rei chamado Herodes, qualquer rei que entrava
ele assumiu o mesmo nome de Herodes. Era um título que passava de gerações em gerações. Herodes está reinando naqueles dias. E a Bíblia diz que a perseguição está grande. E Herodes prende, irmãos, Tiago, irmão de João. O diabo é tão sagaz que ele vai procurar atacar aqueles crentes que são mais fortes na igreja, aqueles crentes que estão mais firmes, fortes, e aqueles que ele mais inverte, e aqueles que ele mais procura matar, procura derrubar. Porque Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, que Pedro, Tiago e João eram considerados a coluna da igreja. E nós sabemos que uma casa que é sustenta por uma coluna, se, aleluia, ou seja, por 3 colunas, se derrubar uma dessas colunas, a casa começa a enfraquecer. E a Bíblia diz que Herodes prende a Tiago, e quando prende Tiago, mata Tiago decapitado com a espada. E a palavra do Senhor diz que aquele feito agrada os judeus. E tudo que Herodes queria era agradar os judeus. E como é um título que passa de geração em geração, o rei Herodes querendo agradar os judeus. Só para os irmãos entenderem que quando Herodes o Grande reinava em Jerusalém, dizem os estudiosos que ele, o próprio João diz que Herodes ergue aquele templo, irmão Ezequias, para ganhar a confiança dos judeus, para agradar os judeus. Quando Herodes mata Tiago e vê que os judeus ficam alegres com isso, ele prende, irmãos, também a Pedro. Já havia matado Tiago. Era Pedro, Tiago e João considerados coluna, os líderes da igreja. Ele derruba uma coluna.